Aqui, laboratório para a geração de novas utopias, de pernas pro ar, a escola do mundo ao avesso, série biografias, os papos da meia-noite e mitológicas lab e o diário da onça pintada. Continuando sobre o mundo onírico, tempo e evento na onirocrítica ameríndia, um balanço bibliográfico de Karen Shiratori, Universidade de São Paulo. Esse artigo consiste na revisão bibliográfica da literatura etnológica sobre sonhos, dedicada aos povos indígenas das terras baixas da América do Sul. O fio condutor da exposição é a análise do acontecimento onírico, resultado das perambulações da alma e sua influência na vida desperta. Sustento que, como eventos reais, não restritos à psicologia individual, as distintas relações que a alma estabelece em seus interlocutores oníricos influem diretamente na interpretação dos sonhos e nos efeitos que se fazem notar na vigília. Ao considerar a inadequação de um repertório conceitual pautado no método psicanalítico e nas noções de presságio, destino e fatalidade, busco uma concepção de onirocrítica que inclua a ideia de um tempo aberto e reversível. A reflexão que proponho organiza-se em dois momentos. O sonho como diagnóstico de eventos em curso e a manipulação das possibilidades engendradas como virtualidade. Publicado na Revista de Antropologia, volume 65, número 3, ano de 2002.
importância dos sonhos para os povos ameríndios é observada desde longa data. Segundo o relato de Hans Staden, antes de partir para a guerra, os Tupinambá consultavam seus pajés, e estes aconselhavam atentar aos sonhos, pois caso fosse visto durante o sono, a carne dos inimigos assando, isso indicava vitória. Se ao invés da carne dos inimigos fossem as deles mesmos, então nada de bom adviria, e o melhor seria permanecer na aldeia. André Tevet faz considerações semelhantes. Os índios preocupam-se muito com os sonhos e creem que os mesmos se tornam realidade. De sorte que se sonham que vencerão o inimigo, ou ao contrário, que sucumbirão em combate, não há como tirar-lhes a fantasia da cabeça. Os trechos acima destacam a interferência dos sonhos no curso dos acontecimentos diurnos e, em virtude disso, a necessidade de uma postura diligente frente a eles. Os sonhos não se restringem ao domínio da noite, donde a relevância de sua interpretação para compreender o desenrolar dos eventos, tomadas como anúncios do porvir. As imagens oníricas são consideradas com gravidade. Este valor premonitório faz dos sonhos um modo de vislumbrar de relance ou entrever algo do futuro. Sendo assim, o sonho é um guia que não deve ser desdenhado, na medida em que realmente interfere na vigília. Isso significa que não se restringem à esfera individual, tampouco aos limites do sono e da noite, pois o despertar não interrompe o que foi sonhado. A respeito da interpretação, no entanto, não é suficiente dizer que descortina um destino ao qual se está fadado. Ao contrário, quem sonha não está preso aos seus sonhos, que se revelam antes como orientações e conselhos. A atividade onírica não é um modo de antever desígnios transcendentes aos quais quem sonha está irremediavelmente atado. A partir de detalhada revisão da bibliografia sobre o tema dos sonhos dedicada aos povos ameríndios, minha intenção neste artigo é analisar a atividade onírica como um acontecimento. A experiência da pessoa durante o sono, na tentativa de abordar a complexa dinâmica do entrelaçamento entre vida noturna e vigília. Minha hipótese é que as perambulações oníricas da alma, ou duplo, sendo eventos reais, não restritos à psicologia individual, e as distintas relações que estabelece com os interlocutores oníricos influem de maneira decisiva na interpretação dos sonhos, bem como na orientação das ações da vida desperta. Rejeito, por sua inadequação e insuficiência, as noções de presságio, destino e fatalidade, tendo em vista uma noção de onirocrítica que inclua a ideia de um tempo aberto e reversível. A reflexão que proponho trata o processo onirocrítico em dois momentos distintos: a exegese, o diagnóstico de eventos em curso à luz da defasagem reflexiva da alma, efeito da fragmentação da pessoa. E pragmática, a manipulação das possibilidades engendradas pela alma, visando a efetivá-las ou desfazê-las segundo o contexto.
Ontologia onírica, a fragmentação da pessoa. Que os teus sonhos sejam bons. Nos veremos amanhã, se você tiver bons sonhos. Dizem os Guajiro como boa noite. A primeira expressão se assemelha a uma fórmula comumente empregada, ao passo que a segunda revela um perigo inusitado, pois o reencontro, ou a possibilidade de prosseguir a vida cotidiana, parece depender da ocorrência de bons sonhos. De maneira semelhante, os Kashinawa se saudam pela manhã. Como foram teus sonhos? O que você sonhou? Ou você sonhou com o que esta noite? Já os Zapara perguntam: como você nasceu? Referindo-se ao despertar, ao que responde, caso a noite tenha transcorrido sem sobressaltos: nasci bem, posto que cada amanhecer é um renascimento. Fórmula similar é empregada pelos seus vizinhos Quichua de Ávila. Reviver. E tem o sentido de despertar-se e voltar à vida. As expressões de boa noite e bom dia explicitam a importância dos sonhos para a vida desperta. Compreender as imagens da noite tem sentido capital para as escolhas do dia que se segue. Nessas expressões são enfatizados os riscos de uma interrupção no curso da vida, pois as ameaças são reavivadas a cada adormecimento. E mais, as saudações traduzem uma conexão entre o sonho e a morte. Não há sonho sem a fragmentação da pessoa. O corpo adormecido, por ser desprovido de vida e de alma, é como um cadáver, segundo os Quichua. Não à toa, o despertar é um renascimento, e dormir se equipara à morte. Essa associação entre o sonho e a morte é reiterada a Lures. Dormir é como morrer, dizem os Eté, do norte da Colômbia. Entre os Juruna, povo tupi do rio Xingu, o sono é uma modalidade tênue de morte. Uma pequena morte, uma espécie de morte classificatória. Para os Yanomami, o sono é sem dúvida a experiência mais intensa de morte, como uma interrupção radical do pensamento reflexivo, apreensível em vida. Nas palavras dos Guajiro, o sonho é irmão da morte e estar desperto significa estar vivo. De acordo com os trio, dormir é como morrer, pois a alma do olho entra no mundo onírico e pode não retornar mais. Os Kubel chamam os espectros dos mortos de homens-sonhos, o mesmo termo empregado para a alma que deixa o corpo durante o sonho. Entre os Marubo, nos sonhos, bem como nas doenças, os duplos estão distantes, vivendo em outro lugar, enquanto a pessoa é deixada quase morta, uma carcaça abandonada. Situação que complexifica o campo semântico do morrer e despertar. No sonho, com semelhante às doenças e outras situações liminares, está em curso um processo de fragmentação da pessoa, cujo limite pode ser a morte definitiva. A fragmentação enquanto condição do sonho, de fato, é uma pequena morte. E transforma a pessoa de modo que despertar não basta para recuperar integralmente uma condição ontológica prévia. Essa experiência de morte em vida compõe um cenário de gradações de vitalidade, reconfigurado a cada amanhecer num processo de inelutável transformação. Não sendo uma mera comparação, a relação entre sonhar e morrer se fundamenta numa concepção de mortalidade humana, que é um gradiente no qual se admitem distintos estados.
cujas diferenças não são de ordem qualitativa, por isso não constituem estados ontológicos discretos, mas encarnam transições. No contínuo entre vida e morte, marcado pela tendência inexorável de aumento da entropia, a morte é um modo de relação processual que comporta diferentes estados de mortalidade, caracterizados por variações de grau ou duração, e não de tipo. Tais estados são processos vinculados por metamorfoses, sem delimitação precisa, numa cadeia aberta que tem como fronteira esta morte infindável. Ser uma pessoa é, então, uma sequência de configurações relacionais, um conjunto de ligações em uma cadeia de metamorfose simultaneamente aberta e conectada. A cadeia é aberta porque a própria morte é um processo infindável. Os estados de mortalidade expressam a perda de componentes da pessoa ou de seu princípio anímico em diferentes durações. O sonho, como a perambulação da alma durante a noite, a doença, como sua ausência prolongada, e a morte, como sua partida definitiva. Assim, o sonho é uma expressão da mortalidade humana, na qual quem sonha está suscetível a mudanças gradativas em sua configuração relacional. Também devido a uma disposição particular à alteridade onírica, excetuando-se os xamãs, com frequência, reconhecidos por sua capacidade excepcional de sonhar, o sonhador não iniciado não tem garantia de ter preservado sua integridade. A alma que perambula durante o sono pode não retornar ao amanhecer. Pode ser que ela retorne em breve, dentro de poucas noites, caso esteja somente perdida. Ou ainda, pode ser que não retorne jamais. A captura implica numa perda abrupta, mas ela também pode ocorrer homeopaticamente a cada noite. Essa fração da pessoa vai se integrando a novas relações que estabelece na outra vida e, acostumando-se a ela, acaba por abandonar definitivamente sua forma diurna de existir. Recupero com mais vagar alguns casos etnográficos a fim de aprofundar e detalhar a construção do argumento. E com isso, interessa-me ressaltar a ideia de fragmentação da pessoa como uma forma de morte e condição da vida onírica, bem como a suscetibilidade reflexiva da alma com os riscos que acarreta. Os Wari, grupo de língua Tchapacura de Rondônia, dizem que não sonham. Situação indesejada na qual a alma é suscetível de ser capturada por feiticeiros, animais ou espíritos dos mortos. No contexto onírico, a alma, o jam, é o duplo da pessoa que se contrapõe ao corpo, Kwere, porque é tudo o que ele não é e representa mesmo a sua ausência, estando, entretanto, intrinsecamente relacionado a ele. Se, em algumas ocasiões, os Wari dizem que seu duplo saiu do corpo, o Jam dele partiu, ao retornar, ele desaparece. Acabou o Jam dele, pois o Jam só existe enquanto se manifesta. O corpo Wari e seu duplo não podem ter existência simultânea. A alma existe somente nas situações em que o corpo está inerte, e sua presença revela a ausência do corpo, no sonho, nas enfermidades sérias e na morte. Por isso, os Wari afirmam que ver uma pessoa viva em sonho é um prenúncio de sua morte. É sinal de que seu duplo está atuando e, por consequente, de que sua integridade física está ameaçada. A própria condição da atividade onírica é problemática, por tal razão, raramente dizem que sonham com pessoas vivas. Não existe atividade onírica saudável. A fragmentação é condição para o sonho, e as ações da alma anulam o corpo
e adoecem-no. Ver a imagem de alguém no sonho indica que a alma está de fato além, que já está separada do corpo e que começou a abandoná-lo. Logo, não existem dúvidas de que a morte se aproxima. Isso porque a alma não dá ao corpo os sentimentos, o pensamento ou a consciência, mas a instabilidade ou a capacidade de metamorfose central para a humanidade. Essa capacidade intrínseca de transformação deve ser controlada, idealmente eclipsada, fato que explica os diversos procedimentos profiláticos ou de cura em vista de impedir o deslocamento da alma e fixá-la no corpo. Também entre os Mamãe-Ndê, grupo Nambiquara, no noroeste do Mato Grosso, o sonho implica a fragmentação da pessoa. Seus enfeites, que fazem a pessoa sonhar, lhe abandonam à noite e podem não retornar ao amanhecer. Denominados genericamente Wassaindu, coisas, os enfeites estão vinculados ao corpo e são descritos como componentes da pessoa, das relações que o constituem. A linha de algodão que possuem, vista pelo xamã como um colar de contas pretas, é para os Mamãe-Ndê o seu rumo, a sua memória e aquilo que os faz sonhar. Quando acontece de a perderem, acabam doentes, desorientados. Não reconhecem seus parentes. E nesse contexto, as coisas perdidas são equacionadas e traduzidas por espírito, donde a perda da linha colar equivale à perda do próprio espírito. E assim dizem, a linha colar é o nosso rumo, a nossa vida. Sem ela não podemos viver. Sem o espírito, os Mamãe-Ndê não sonham, posto ser o sonho o seu locus de ação. Além dos enfeites visíveis, existem os enfeites invisíveis, localizados dentro do corpo, que só o xamã é capaz de enxergar e revelar nas sessões de cura. Tal como a linha colar, os enfeites internos são chamados de Nusa Voasaindu, nossas coisas, ou Nusa Waiptidu, nosso espírito. O xamã os vê como versões reduzidas de animais. Uma oncinha localizada dentro do dente é a responsável pela vontade de comer carne. Um beija-flor, localizado próximo ao coração, é responsável pela vontade de beber chicha. E uma cigarrinha, localizada dentro do coração, tem sua ação relacionada à respiração e batida deste órgão. Os animais em miniatura também são responsáveis pela capacidade de sonhar, ter memória e ter rumo. Quando doentes, desprovidos de suas coisas, dos seus animaizinhos ou enfeites invisíveis, os Mamãe-Ndê dizem que semelhantes são a uma casa vazia. Durante o sonho, a oncinha e o beija-flor saem do corpo. A cigarrinha jamais o deixa, levando consigo a linha colar de algodão, que para eles é um caminho, uma estrada, como um fio de Ariadne, sem o qual eles se perdem. Se a linha colar é rompida ou roubada, eles não conseguirão voltar e vagarão sem destino. Essa ausência priva a pessoa de todas as suas volições. Ela deixa de comer e de beber, não anda mais, acaba por não reconhecer seus parentes, não sonha. Em suma, sem seus enfeites, ou espírito, a pessoa enfraquece e adoece. E caberá ao xamã intervir para trazer os animaizinhos de volta. A postura wari frente aos sonhos é oposta àquelas dos Mamãe-Ndê. Enquanto a visualização noturna da alma é para aqueles mau sinal, signo de instabilidade, manifestação própria de uma pessoa não saudável, para estes, o sonho é a manifestação da presença do espírito em sua capacidade de sonhar, sem o qual ficam doentes, desorientados,
Não reconhecem os parentes e perdem as próprias vontades. Já entre os Juruna, o sono é descrito como um processo de perda progressiva da alma princípio vital, de transformação do estado do vivente para o Yanai, a coletividade dos espíritos mortos, donde o perigo, inerente aos passeios noturnos, transição entre vida e morte, graus de vida e graus de alma, graus de realidade e graus de falsidade. O sono é passagem ou distanciamento que variam em grau. Ao dormir, a alma pode tomar o caminho dos mortos e encontrar os parentes falecidos, de modo que a condição daquele que dorme se aproxima da condição das pessoas mortas. No sonho, a vulnerabilidade reflexiva da alma resulta em seu assemelhamento com o objeto visto. Se estive com quem morreu, então estive morta também. Ao narrar um sonho, os Juruna usam a expressão Yanai de na condição de Yanai para cada unidade do discurso, a fim de distinguir o domínio sobre o qual falam e seu grau de realidade, bem como a pessoa do discurso, um eu onírico e um eu do narrador. Nos casos etnográficos mobilizados, a atividade onírica decorre da fragmentação da pessoa, a saída de sua alma ao duplo durante o sono, e os exemplos salientam os riscos específicos das andanças noturnas, possibilidades sempre vigentes para quem sonha, a captura dos componentes da pessoa ou de seu princípio anímico, a perda do caminho de volta e a sujeição paulatina ao ponto de vista dos interlocutores oníricos. Em comum, as relações estabelecidas nos sonhos são eminentemente predatórias e é uma desvantagem para o sonhador, que de partida é vulnerável, dada certa assimetria reflexiva entre a perspectiva da alma e aquela da pessoa desperta. Verdade, realidade onírica. A fragilidade da integração entre corpo e alma, tema largamente desenvolvido na etnologia indígena, é evidente nas restrições da couvade, no adoecimento e no ato de matar.
bem como nos sonhos, em que a alma se desprende e vive uma outra existência, ainda que suas ações repercutam na vida desperta. Contudo, o sonho não é uma vida independente da alma. Em primeiro lugar, não existe um dualismo platônico da alma em oposição ao corpo, como a essência se opõe à aparência, o invisível ao visível, ou o imaterial ao material. A relação entre o corpo e a alma é, antes, similar àquelas ilusões entre figura e fundo, não sendo possível vê-los simultaneamente. Em termos perspectivistas, a alma é o corpo atualizado em outro conjunto de relações, e essa reversibilidade cria interessantes inversões, não livres de deformações e assimetrias. A alma é caracterizada como uma parte do corpo ou um componente da pessoa. E essa relação não se limita àquela entre a parte e o todo, como um membro pertence a um corpo, pois, sendo um aspecto destacável, é um outro do corpo, entendido como um duplo da pessoa, embora não coincida completamente com ela. A alma é um lado da pessoa, porém é um outro lado, não transcendente, o lado do outro, inequivocamente inscrita no polo outro afim do diagrama amazônico. É a dimensão eminentemente alienável, porque eminentemente alheia da pessoa amazônica. Sendo assim, a alma não é uma interioridade protegida no âmago de cada indivíduo, que ao invés disso seria uma estabilidade mínima, compondo uma paisagem interna que é fruto de refração, ou seja, delimitada a partir da compreensão que se tem do modo como outrem o percebe. Conforme sugeri, os riscos de captura, a perda do caminho de volta e a vulnerabilidade se devem a uma reversibilidade não simétrica do ponto de vista da alma em relação à perspectiva da pessoa na vigília. No entanto, esse movimento de reversibilidade não implica que essas passagens sejam equivalentes em seus efeitos. A própria condição do sonho é um fracionamento que provoca um déficit reflexivo ou uma suscetibilidade ao ponto de vista da alteridade onírica e que se expressa em transformações na alma, logo, inescapavelmente no corpo. Com a expressão reversibilidade não simétrica, quero dizer que o corpo e a alma são, por um lado, como as figuras da Gestalt, para as quais figura e fundo são intercambiáveis, mas, por outro, a passagem do ponto de vista do corpo para aquele da alma não equivale ao movimento inverso. A alma, no sonho, está à mercê de transformações, uma vez que sua defasagem reflexiva não a permite levantar suspeitas a respeito das entidades oníricas com as quais interage. Situação semelhante aos encontros solitários na floresta, marcados pelo risco da hesitação de quem detém o ponto de vista humano da relação. A forma canônica desses encontros sobrenaturais consiste, então, na intuição súbita de que o outro é humano. Entenda-se que ele é o humano, o que desumaniza e aliena automaticamente o interlocutor. Essa suscetibilidade à alteridade dos sonhos revela-se a própria condição da atividade onírica. Afinal, a comunicação somente é viável numa zona de comensurabilidade ontológica. Tal vulnerabilidade às perspectivas outras pode traduzir-se em confusão semiótica, pois a verdade humana é virada do avesso em virtude de uma mais-valia da realidade,
dos seres oníricos. Afinal, nos sonhos, eu sou o que o olhar de outrem me constitui. Novamente, no exemplo Juruna, as inversões que marcam a morte são também aquelas dos sonhos. O dia se transforma em noite, e esta em dia, o sol em lua, esta em sol, a voz sonora em sussurrada, e vice-versa. Sonhar que se está dançando ou enfeitando é ruim. As risadas e a música para quem dorme são a choradeira para aquele que está desperto. Assim sendo, sonhar com cauim, fermentado, embriaguez, dança não é bom sinal. A alma da festa é a nossa morte. Conforme dito, os Juruna utilizam a expressão Yanai-de a fim de marcar a condição semelhante à dos espíritos, na qual se desenvolve a experiência onírica. Ainda no discurso, adicionam aos verbos o sufixo pp, como em sonho pp, andar pp, ver pp, como fim de reforçar a disjunção entre sonho e vigília. Isso não significa que o sonhador considere os sonhos irreais, tampouco o equipara à realidade desperta. Talvez porque o sonho se localize em alguma região não contida entre a realidade e a irrealidade, nem pré-real, nem aquém da realidade. Sua dimensão virtual o põe além do real, num plano que concentra em potência uma miríade de possibilidades. Morido above nature, Morido above nature, Morido above nature, Morido above nature. I am Taro Benenio in Morido above nature, Morido above nature. I am Taro Benenio in Subirá a cuerda e não ia por acá, todo que pavo. Possibilidades virtuais. Sonho como quase acontecimento. Se os sonhos não são representações ou visões sem densidade existencial, mas acontecimentos que performam ou encerram transformações latentes, não é suficiente dizer que sejam verdadeiros ou falsos. Tampouco é adequada a oposição entre realidade e irrealidade, pois os sonhos transbordam os distintos planos do real, em que estão implicados os componentes da pessoa. A noção de verdade que nos interessa é pragmática, porque a veracidade do sonho depende do seu processo de efetivação ou anulação. As transformações postas em curso através dos sonhos enredam o sujeito da vigília numa cadeia causal que borra as fronteiras entre os dois domínios temporais e evidencia contiguidade entre corpo e alma. Como não existe uma oposição entre o corpo e a alma, e sim uma composição, as doenças têm uma dimensão somática, e, portanto, ambas as dimensões da pessoa se implicam reciprocamente, mesmo que não de modo simétrico e com uma notável decalagem temporal.
bacana. Os sonhos também oferecem balizas para a ação, não restritas a desmanchar o que foi tecido durante o sono. Em vez de neutralizados, os sonhos podem ser manipulados e efetivados, de acordo com as possibilidades que prefiguram. Não somente as pessoas se configuram em perspectivas impossíveis, mas também a tessitura dos acontecimentos é múltipla. Se os eventos acontecem para alguém, ou nos termos certeiros de Tânia Stolze Lima, em sua análise da caçada dos Juruna aos porcos, todo ser ou fenômeno é dois. O evento da caçada constitui-se em acontecimento que correm paralelos um ao outro em referências que podem divergir ou convergir, sem a simultaneidade no tempo e no espaço. As anomalias metafísicas do tempo bilinear múltiplo, formuladas pela autora no contexto citado, aplicam-se de forma generalizada aos fenômenos e eventos nas paisagens multinaturais, uma intuição etnográfica que mereceria ser levada adiante. No exemplo da caçada, o paralelismo entre o acontecimento da vigília e seu duplo onírico pode transcorrer no movimento inverso, e o sonho continua uma ação iniciada na experiência sensível do caçador. Ou ainda, a caçada pode ser iniciada em terra alheia, por ação da alma, e está para se realizar para ele, o caçador, nos próximos dias. O duplo da caça pode assim ser ou o prolongamento de um passado ou o desencadeamento de um futuro. Os sonhos dizem o que já aconteceu amanhã. Em vista disso, a interpretação onírica tem uma faceta de análise pré-cognitiva, para evocarmos Philip Dick, no sentido que permitem contemplar vários futuros, não limitados a um horizonte temporal fechado. E isso faz com que os sonhos assumam uma textura conceitual de pré-cognição ou agouro. Caso houvesse apenas uma via temporal, a informação pré-cognitiva dos sonhos não teria valor. E se assim fosse, ao ter acesso à informação, não haveria possibilidade de alterar o que foi sonhado. O que não ocorre, uma vez que a narração e a interpretação podem indicar a profilaxia das pré-configurações virtuais, e a via temporal, entrevista em sonho, pode ser rejeitada. A distinção anglo-taxonômica entre sonhos metafóricos e sonhos literais, de resultado não imediato e imediato,
revela-se problemática na medida em que se funda um critério pouco preciso. Como medir o tempo da realização de um acontecimento? Qual o limite do virtual? Em alguns casos, a tarefa é simples. Uma caçada é sonhada e em poucos dias se realiza. Em outros, o sonho pode ser esquecido, mas permanece acontecendo até que um dia, inesperadamente, se atualiza na vigília. E mesmo aqueles sonhos aparentemente precisos, como sonhos conceptivos, cuja interpretação é evidente, exigem a ação do sonhador para serem concluídos. É um equívoco considerar a onirocrítica como um beco sem saída, uma avaliação dos sonhos como rascunhos de eventos ou fatos consumados, pois ela é justamente o inverso, sendo uma pragmática, um saber não somente especulativo, mas igualmente voltado para fins cotidianos. Ela abre a possibilidade de manipulação por não respeitar as limitações da linearidade espaço-temporal. Os sonhos contêm em si uma infinidade de mundos que coexistem em potência. Aqui, laboratório para a geração de novas utopias, de pernas para o ar, a escola do mundo ao avesso, série biografias, os papos da meia-noite, e mitológicas lab, e o diário da onça pintada. Continuando sobre o mundo onírico, tempo e evento na onirocrítica ameríndia, um balanço bibliográfico de Karen Shiratori, Universidade de São Paulo,